momento sagrado, momento maravilhoso, momento especial que acontece pelas manhãs no Sintonia Dinâmica. E vamos para a leitura bíblica. Desta feita quero trazer para você a leitura do livro de Gênesis. Vamos lá, capítulo de número 3, a partir do verso de número 8, que diz, o texto diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Versículo 10. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Até o verso 10, versículo 8, 9 e 10 do capítulo 3 do livro de Gênesis. Com isto, nós temos um tema para falar nesta manhã. E o tema da mensagem é: o homem pode correr, mas não pode esconder-se. Baseado nesse texto, especificamente no verso 9, o versículo 9 do texto que nós lemos: E chamou o Senhor Adão e disse: Onde estás? Deus, ele se preocupa com a sua criação, com aquilo que ele fez. Nós temos aqui um objetivo, que é mostrar a você que nos ouve quais são as coisas das quais não podemos nos esconder e evitar. É mostrar para você esse detalhe, que existem coisas que não podemos nos esconder ou evitar. Bom, nós estamos neste momento com o nosso tema: o homem pode correr, mas não pode se esconder. Existe um dito que diz: pode correr, mas não pode se esconder. Isso é um ditado. Este dito tem o propósito de estabelecer uma ideia na qual se argumenta que há coisas das quais não podemos nos esconder. Nesta vida existem certas coisas das quais não podemos nos esconder, não é verdade? Neste momento, estaremos observando algumas destas coisas. A declaração de discussão: o homem não pode esconder-se das seguintes coisas. Vamos para os detalhes? Primeiro, o homem não pode se esconder-se dos olhos de Deus. Não tem para onde se esconder dos olhos de Deus. Vamos para os fundamentos? Então, o homem pode correr o mais que ele deseje, mas dos olhos de Deus não pode se esconder, porque os olhos do Senhor estão por toda parte. Os olhos do Senhor, ele vê, ele enxerga por todas as partes. Nós vamos então ver que a Bíblia estabelece a realidade desta verdade. Também nós vamos ver outras passagens nos textos como Provérbios 15:3, Salmo 139, versículo 9 a 11. Lá o salmista pergunta: Senhor, para onde eu irei da tua face? Para onde eu vou me esconder? Se eu for para os fundamentos da terra, tu estás. Se eu vou para o alto, tu estás. Não tem como se esconder da presença de Deus. A presença de Deus está em toda parte. E por conseguinte, ninguém pode se esconder-se dele. É um besterol muito grande alguém dizer: não, eu vou fazer isso e aquilo porque ninguém está me vendo. É um engano no seu coração. Deus está vendo, o Espírito Santo está vendo. Em certas ocasiões, o homem tem mais medo do homem do que de Deus. Em certos momentos da vida, tem mais medo do próprio homem do que o de Deus. Também, o homem pode esconder-se dos olhos do homem, mas dos olhos de Deus, jamais. Quero ilustrar fazendo o seguinte: um pai desejava roubar uma sandália e disse ao filho que lhe avisasse se alguém estava olhando, enquanto ele subia pela cerca para entrar na propriedade privada. O filho disse: pai, alguém está olhando. O pai desce com rapidez da cerca e pergunta ao filho: quem está olhando, meu filho? O filho responde: Deus. Não podemos nos esconder dos olhos de Deus. Não podemos, jamais. Segundo ponto principal:
o homem não pode se esconder da morte. Então nós vamos ver o seguinte: se Cristo não voltar dentro de 100 anos, muitos de nós não escaparemos da morte. Note o que a Bíblia ensina sobre a vida. A Bíblia diz que a nossa vida é neblina, que parece por um pouco e depois logo desaparece. Os dias do homem são curtos e cheios de problemas na terra, disse Jó, capítulo 14, verso 1. O homem está a um passo da morte. O homem certamente morrerá. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Nem o dinheiro, nem a fama pode fazer com que uma esposa ou uma pessoa não experimente a morte. Escute que eu repito: nem o dinheiro, nem a fama podem fazer com que uma pessoa não experimente a morte. Este é um encontro que todos compareceremos, queira o homem ou não. A morte não faz acepção de pessoas, ela não escolhe cara. Tanto bebês como crianças, jovens e anciãos morrem. Muitos de nossos seres queridos já partiram deste mundo. Você está preparado para a morte? É a pergunta que não quer calar. Em terceiro lugar, o homem não pode se esconder do juízo final. Este é um encontro, é outro encontro do qual não podemos faltar. Ninguém poderá se esconder do grande juízo final. A Bíblia estabelece a doutrina do juízo final. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, depois da morte segue-se o juízo. Existem várias passagens. Segundo os Coríntios 5:10 fala que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber segundo as obras que fizemos, ou bem ou mal. Todas as pessoas estarão presentes para o grande juízo final. Deus vai estabelecer essa norma. Então, nós vamos ver nesse dia, neste grande dia, o homem dará contas a Deus de tudo que fez enquanto esteve em seu corpo físico, seja bom ou seja mal. Uma vez que todos estarão presentes naquele grande momento, o momento do juízo, cada um de nós deve fazer preparativos para que não cheguemos a esse lugar e saiamos dele envergonhados, conforme 1 de João, capítulo 2, versículo 28. Vivamos nossas vidas de tal maneira que quando esse dia chegar, estejamos contentes em vez de tristes, estejamos felizes em vez de derrotados. Nós precisamos entender essa questão, porque em quarto lugar, o homem não pode se esconder das consequências do pecado. Pode errar, isso aí é detalhe, pode errar, pode fazer, não, mas é porque é a minha felicidade, tudo bem, tranquilo, né? O livre-arbítrio está na vida de cada um, mas eu quero te dizer que Deus vai fazer julgamento com relação ao pecado que a pessoa diz que é felicidade. Você que defende o pecado como felicidade, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Vai chegar o dia do juízo final de Deus para a vida da humanidade. Esta é uma realidade que não pode ser negada. Muitos apenas que podem se esconder das consequências do pecado. A Bíblia afirma que ninguém pode se esconder das consequências do pecado. Vamos ver então, por exemplo, Davi não pôde se esconder das consequências do pecado, lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 12. Também nós vamos ver que Caim não pôde se esconder-se das consequências do pecado, em Gênesis 4, versículo 5. Nessa passagem lá de Gênesis, capítulo 4 e verso de número 5, a Bíblia, ela é enfática quando diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e
caiu-lhe o semblante. É assim que a Bíblia diz. Então Deus viu aquela situação, Deus olhou e viu o que estava acontecendo ali naquele momento, e ele não pôde se esconder das consequências do pecado. Ananias e Safira não puderam se esconder das consequências do pecado. Lá em Atos capítulo 5, a Bíblia traz esse relato. A Bíblia fala dessas pessoas que tentaram enganar os apóstolos, tirando parte da propriedade. Eram deles, eles poderiam fazer dela o que quisesse, mas no entanto venderam e vieram dizer para os apóstolos que aquele era o preço total da propriedade, que estavam depositando todo o dinheiro, mas na verdade eles tinham guardado 50% do valor e veio mentir. Ele foi repreendido subitamente na mesma hora. Pedro repreendeu o espírito maligno que estava na vida dele, e aquele espírito maligno ao mesmo tempo, tá entendendo, trouxe a morte na vida de Ananias e depois de Safira. Foram os dois mentirosos que foram mortos. É isso que vai acontecer. Você pode até ficar brincando com o pecado, se alimentando do pecado, dizendo que é felicidade. Tudo bem, é direito seu, mas eu quero te dizer que Deus vai trazer a juízo. Deus vai trazer juízo sobre os seres humanos. Pedro não pôde se esconder das consequências do pecado quando Paulo o repreendeu lá em Gálatas capítulo 2. A Bíblia diz que o seguinte com relação a este ponto: teu pecado te alcançará, diante de pusertes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, lá no Salmo 90, versículo 8. Todas as coisas são feitas visíveis pela luz, Efésios 5, versículo 11 e 12. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos lhe dará, Isaías 3, versículo 11. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor, lá em Isaías 48, versículo 22. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com bem. Ninguém pode esconder-se das consequências do pecado. A alma que pecar, essa morrerá, lá em Ezequiel 18, versículo 20. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. As consequências do pecado são horríveis. Por isso eu faço uma advertência nesta palavra, nesta manhã, para você no seu coração. Tenha cuidado, sirva a Jesus, porque as consequências do pecado são morte espiritual. A Bíblia diz que todos pecaram e estão distanciados da glória de Deus. O pecado trouxe essa ruptura, nos afastou da presença do Todo-Poderoso. Também outra consequência do pecado, a Bíblia fala do lago de fogo, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. O lago de fogo será o extermínio total dos seres humanos que foram jogados, que vão receber o lago de fogo como herança. Ali o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. É o inferno total em chamas para todo sempre. As consequências do pecado são horríveis. Você que ama o pecado, que diz que o pecado é felicidade para você, tome cuidado. Hoje Deus nos adverte através desta palavra. Cuidado com a morte espiritual. Olha o lago de fogo. Também outra consequência, separação divina. A pessoa, a partir do momento do pecado, já sendo, no caso aqui, julgado, a separação divina vai ser para todo sempre. Separação de Deus. Oh, Jesus, tenha piedade. Vivamos de tal maneira que não tenhamos que experimentar as consequências do pecado. Porque eu quero neste momento orar pela sua vida, mas eu quero concluir dizendo o seguinte: temos discutido as coisas das quais não podemos nos esconder. Tomemos consequências de cada uma delas para que nossa vida eterna não seja afetada.
Deus nos ajude a viver de tal maneira que sempre façamos a sua vontade. E com isso eu quero orar pela sua vida neste momento, porque eu sei que o Espírito de Deus está no comando da sua vida. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, glorificamos e te agradecemos por essas advertências, por estas palavras que nos faz com que nós tenhamos a clareza, Senhor, a respeito da tua palavra sobre o futuro para quem vive a vida pecaminosa, para quem acha que o pecado, meu Deus, ele gera prazer e felicidade para os seres humanos. Papai amado, eu te peço, nos dá discernimento espiritual, Senhor Jesus. Nos ajuda diante de ti, nos dá vitória. Meu Deus, nos faz com que nós possamos vencer, meu Deus, sobre o pecado que tão de perto nos arrodeia, Senhor. Nos dá vitória no teu nome, Espírito Santo. Tenha piedade. Nós te pedimos a tua bênção. Nós te pedimos a tua direção, a tua misericórdia, o teu amor, a tua paz. Meu Deus, nos dá unção, nos dá graça. Meu Deus, nos ajuda que nós possamos confessar os nossos erros, nossos pecados, as maldades. Tenha piedade e misericórdia. Lava-nos com teu sangue poderoso. O teu sangue carmesim, Senhor, está conosco. É por isso, Pai amado, que nesse momento nós te amamos, nós o louvamos e nós te agradecemos por este dia, quando o Senhor tem nos dado o privilégio de poder estar, Senhor, na tua presença neste momento. Espírito Santo, nós o amamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.